Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra comigo as Escrituras em Números capítulo 20, versículo 10, 11 e 12. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos nós águas desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas. Versículo 12: Porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho falado. A pior serpente não foi o deserto. A pior serpente é aquela que nasceu no ministério. A serpente no deserto matava corpos, mas a serpente que nasce dentro do ministério mata altares, vocações, unções e gerações. Israel temia serpentes abrasadoras no deserto, mas Deus providenciou uma serpente de bronze para a cura. Porém, existe uma serpente mais perigosa, aquela que nasce no coração de quem um dia carregou o cajado de Deus. O maior perigo para o ministério não é o ataque externo, não é Jezabel, não é Faraó, não é o deserto. O maior perigo é quando o homem de Deus começa a alimentar dentro de si vaidade ministerial, amargura ministerial, soberba de autoridade, dureza espiritual, familiaridade com o sagrado, petulância espiritual, arrogância espiritual. A serpente interior é mais letal porque ela usa vestes sacerdotais. O diabo prefere subir ao altar do que ficar na porta da igreja. Porque corrupção dentro da liderança destrói mais do que perseguição do lado de fora. Você sabia disso ou não? Nenhuma fera é tão perigosa quanto um pastor que perdeu o temor. O livro de Números, Moisés não está mais lidando apenas com sede do povo. Ele está lidando com desgaste acumulado. Observe algo profundo. Em Êxodo, Deus mandou ferir a rocha. Em Números, Deus apenas mandou falar a rocha. Mas Moisés responde segundo sua irritação, não segundo a voz atual de Deus. Aqui nasce a serpente ministerial. Quando alguém continua usando métodos antigos sem ouvir a direção nova de Deus, a ira escondida dentro de Moisés transformou uma vara santa em instrumento de desobediência. Então permita-me te proporcionar algumas lições para você entender melhor o meu raciocínio. Primeiro é que a serpente ministerial nasce quando o coração endurece antes da voz endurecer. Moisés ainda falava como líder, ainda carregava o cajado, ainda tinha autoridade, mas o coração já estava cansado. Existe um estágio terrível que todos nós passamos. Quando o ministério continua funcionando externamente, mas internamente o homem já perdeu a ternura espiritual. Os antigos chamavam isso de petrificação da alma sacerdotal. O líder pode continuar pregando águas enquanto seu interior virou pedra. Nem toda queda começa no púlpito, muitos começam no silêncio emocional de líderes cansados que nunca trataram suas dores diante de Deus. Há ministros que ainda têm microfone, mas perderam lágrimas. Ainda tem agenda, mas perderam compaixão. Ainda tem revelação, mas perderam quebrantamento. A serpente nasceu dentro. Você está começando a me entender ou não? Segundo, a segunda lição que temos aqui é que a pior serpente é a que cresce alimentada pelo próprio sucesso espiritual. Moisés havia visto mar se abrir, maná cair, Sinai fumegar, arbusto pegando fogo, sem ser consumido, glória divina descer, mas experiências antigas não substituem dependência diária. O perigo do ministério é começar no altar e terminou na autossuficiência. Observe que Moisés disse: tiraremos nós água da rocha. Existe aqui um perigo profundo, o nós substituindo o Deus. A serpente do ego começou a respirar.
O orgulho clerical nasce quando o homem começa a acreditar que Deus precisa dele. Existem ministros que não caíram em adultério, não caíram em heresia, mas caíram em algo mais invisível, foram intoxicados da própria importância. E isso é serpente escondida no altar. Tem líder que quando chega na porta do templo já tem alguém para pegar sua parte executiva para levar no púlpito. Eu pergunto, precisa disso? E por que isso aconteceu? Porque a serpente entrou. Terceiro, a serpente ministerial transforma ferramentas santas em armas carnais. O cajado santo representa a autoridade divina, mas agora Moisés usa o cajado motivado pela carne. Que coisa assustadora! Usar algo dado por Deus para descarregar frustração pessoal. Isso ainda acontece hoje. Púlpitos usados para vingança, mensagens usadas para ferir pessoas, autoridade usada para controlar, revelação usada para manipular. Nem toda vara levantada está sendo movida por Deus. Há ministros ferindo pessoas com ferramentas que deveriam produzir cura. Porque o líder ferido, que não trata suas feridas, transforma o cajado em espada, em serpente. A pior serpente não é a perseguição externa, é quando o veneno entra na motivação ministerial. Vigie, meu irmão. Quarta lição. A serpente interior faz o líder perder Canaã perto da promessa. Moisés chegou perto, muito perto, mas perdeu Canaã por algo que muitos considerariam pequeno. Deus mostra aqui algo aterrador. Quanto maior a responsabilidade, mais sério é o desvio. Grandes homens não caem apenas por pecados escandalosos, às vezes caem por pequenas rachaduras ignoradas durante anos de ministério. Irritação não tratada, ego não confrontado, fadiga espiritual escondida, vaidade silenciosa, petulância, arrogância, tudo oculto. A serpente cresce lentamente. O inimigo prefere rachaduras pequenas, porque elas passam despercebidas até derrubarem muralhas. Sabe aquela pequena glândula que a mulher coloca a mão e acha debaixo do seio, que ela acha que não é nada? Pode ser um câncer fulminante. Sabe aquela pequena rachadura no prédio que ninguém dá importância, mas a defesa civil sabe que aquilo vai comprometer a estrutura do edifício. Quinto e último. Deus ainda tira a água da rocha, apesar do homem ferido. Mesmo com o erro de Moisés, a água saiu. Isso aqui revela algo doloroso. O milagre pode continuar acontecendo enquanto Deus já está tratando o líder. Esse é um dos textos mais assustadores do ministério. Por quê? Resultados não significam aprovação, movimento não significa intimidade, manifestação não significa comunhão. Você está me entendendo ou não? Você tem que tomar cuidado, porque quando você pregar que você vê um cego ver ou um paralítico andar, não é porque Deus está te aprovando, porque você pode estar até em pecado. Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, em teu nome curamos enfermos, eu não vos conheço. Você está me entendendo agora ou não? Há pregadores sendo usados publicamente enquanto Deus os confronta secretamente. Isso deveria produzir temor em qualquer altar. Deus às vezes alimenta o povo enquanto disciplina o pastor. A serpente no deserto podia ser vista. Ouça, vou dizer novamente, a serpente do deserto podia ser vista. A do ministério, não. Ela cresce no aplauso, ela cresce no cansaço, ela cresce na falta de oração, ela cresce na falta de temor, ela cresce na vaidade escondida, ela cresce na ausência de arrependimento contínuo, ela cresce na petulância, ela cresce na arrogância. Paulo diz, aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. O maior milagre não é abrir o mar, é permanecer puro depois que o mar se abre. O maior perigo não é enfrentar serpentes no deserto, é alimentar uma serpente dentro do próprio altar. Cuidado com a serpente.
Deus te abençoe.